Já se inscreveram no nosso canal? Ainda não? Então se inscreve aqui, ó! Não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Assim que tivermos vídeos novos, ele irá notificar a você. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e Facebook. E deixe seu like nos vídeos para ajudar a obra. Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para a gente ter um culto nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que os irmãos fiquem atentos ao culto, porque o culto é onde nós buscamos a face do Senhor. Passa a palavra para o nosso irmão Kaique, para estar lendo a palavra de Deus. Amém? Amém, igreja. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Salmos capítulo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Deixe para a meditação da igreja o versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Amém. Quando fala assim, certamente que a misericórdia do Senhor me seguirão. Deus é misericordioso. Ele está do nosso lado. Só nós que precisamos aceitar isso. Amém, irmãos? Coloque-se agora na sua melhor posição, do jeito que você achar melhor, e vamos buscar a face do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor Deus, reunidos em Tua presença, Deus, para buscar a Tua face adorada, Senhor. Nós só conseguimos estar na presença de Deus quando nós oramos, quando nós conversamos com Ele. Essa é a nossa intimidade que nós devemos ter com o Pai Celestial. Amém? Grandioso Deus e eterno Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, hoje, Senhor, nesse dia que nós estamos vivendo, Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor Deus, a andar nos Teus caminhos. Cuida, Senhor Deus, dos Teus servos, da Tua família, Senhor. A Tua igreja pede, Senhor Deus, por misericórdia. Sabemos que o Senhor é misericordioso, que o Senhor está do nosso lado. Tudo que acontece é permissão de Ti, Deus. Clamo a Ti, Senhor, pela nossa família, pela nossa igreja, Senhor Deus. Tem misericórdia dos Teus filhos amados. Guarda, Senhor Deus, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos, Deus, pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor possa estar aqui, Senhor Deus, em todos os momentos da nossa vida. Deus Pai Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus, Ele pode estar ali nos hospitais, clamando, soprando no pulmão daquele povo com essa doença, Senhor Deus, com esse vírus. Manda ali, Senhor Deus, um respiro para eles, Senhor Deus. Salva, cura o Teu povo, Senhor. Glórias Te damos, Deus, porque até aqui o Senhor nos abençoou.
O Senhor tem abençoado a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos vizinhos, Senhor Deus. O Senhor é misericordioso, como diz na tua palavra, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar nada na vida daquele que serve, naquele que busca, Senhor. Glórias te damos, Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, hoje, Senhor Deus, estamos vivendo nessa agonia de parar tudo por conta da pandemia, mas nós sabemos que muitos são desobedientes, que não obedecem a tua palavra. Está escrito aqui no livro, na Bíblia, que nós devemos obedecer, que nós devemos adorar apenas a um Deus, e esse Deus é ti, Senhor. Oh, Deus Pai Todo-Poderoso, tem misericórdia de todos nós. Abençoa, Deus, os teus filhos amados. Abençoa ali os nossos irmãos da Ponte Alta, o pastor Gerson que fica lá, que também já é grupo de risco, a irmã Lina, o irmão Manuel. Abençoa ali o irmão Arlindo e toda a vizinhança ali daquele lado, Senhor Deus. A irmã Rosilda com os seus filhos, sua família. Tem misericórdia deles ali naquele lugar, Senhor Deus. O irmão da irmã Wanda, que fica ali do outro lado. Tem misericórdia deles, Senhor Deus. Abençoa nós que estamos aqui do lado de cá, que estamos aqui buscando, cuidando, Senhor Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, as suas bênçãos são imensas na nossa vida, Senhor. Nós que não sabemos agradecer aquilo que o Senhor faz por nós, porque todos os dias, quando nós acordamos, que respiramos, nós recebemos um milagre de Ti, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Nós só temos que agradecer pelas Suas misericórdias, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Abençoa, Senhor Deus, os nossos músicos aqui da Tua casa. Tem um grupo de louvor, GY, que são as crianças, Deus. Os adolescentes da Tua casa. Abençoe a cada um que louva e busca a Tua face adorada, Senhor Deus. Eles são jovens que, em vez de estar aí na rua, está aqui cuidando, Senhor Deus, tendo um convívio com a família e buscando a Tua face adorada, orando, louvando, buscando engrandecer o Teu santo nome. Abençoa, Senhor Deus, a cada um que toca o instrumento da Tua casa. Abençoe o grupo Adoradores por Excelência, os levitas da Tua casa, Senhor Deus, todos estão aqui para que nós possamos ter uma vida melhor, conviver com o Senhor Jesus, buscando a Tua face adorada. Se nós não buscarmos a Tua face adorada, Senhor, não seremos salvos. Amém? Glórias te damos, Deus. Oh, Deus Pai Todo-Poderoso, mande anjos ali na casa de cada um, que esse anjo é o Espírito Santo do Senhor, para que todos possam ter um alívio, Senhor Deus, ter o alimento, não faltar nada, não faltar o trabalho. Sabemos que tem muita gente que está passando por necessidades. Ajuda eles, Deus. Não deixa que Teu servo sofra com privações. Abençoe a cada um, Senhor. Cuida, abençoa, Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. Hoje, Deus, nós estamos aqui para falar, para louvar, para engrandecer, porque nós devemos adorar apenas a Ti, Senhor Deus. Não há outro Deus como Tu, não há outro Deus como Ti, Senhor Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida da Tua igreja. Então nós devemos sempre estar agradecendo a cada dia que nós levantamos, que nós estamos de pé, Senhor.
Abençoa, Deus, a nossa família, a minha mãe que está ali em casa, que não está muito boa. Ela já vai fazer 94 anos. Cuida dela, Jesus. Nós sabemos que depois dos 70 é só dores e enfado. Mas o Senhor permitiu que ela vivesse até hoje. Então, Deus, peço a Ti que cuide dela, Senhor, que tire as dores dela, que deixe ela viver mais tranquila, Senhor. Obrigado, Deus, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus sobrinhos netos, pela minha família inteira, Senhor Deus. E obrigado também pelas provações que nós passamos no dia a dia, Senhor. Sabemos que tudo isso é para engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Que o Senhor não tem deixado faltar nada no nosso lar. Tem nos abençoado a cada dia, Deus. Então a nossa oração hoje é de agradecimento. Oh, Deus Pai, glórias te damos, Senhor Deus. Obrigado pelo Senhor cuidar da tua igreja, Senhor Deus, da tua casa. Agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado, Deus. Agradeço a Ti e eu também, Senhor Deus, posso falar que servir ao Senhor é uma coisa maravilhosa. Nesse ano, 15 anos de ministério, Deus Pai Todo-Poderoso, só posso agradecer por tudo que o Senhor tem me dado nesses anos todos. E não me vejo separada da minha igreja, separada de Ti, Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, agradeço a Ti, glorificado e exaltado seja o Teu santo nome. Amém. Agora vamos estar orando pelos enfermos. A gente tem aqui um livro onde nós colocamos os nomes das pessoas necessitadas. Todos que pedem oração, nós colocamos o nome aqui no caderno de oração. E assim a gente vai orando para que Deus possa curar, ou Deus possa fazer a obra na vida de cada um. Amém? Vamos orar, Kaique? Amém? Amém. Oh, Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez eu clamo a Ti, Senhor, e peço que o Senhor possa abençoar essas pessoas que estão aqui nesse livro, nesse caderno de oração, Senhor Deus, que pede oração pela Tua igreja. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa eles, Senhor Deus, cura as enfermidades dos Teus filhos amados, todos esses que Te pediram, que pediram oração para a gente, é porque tem fé, Senhor. Sem fé é difícil, não agrada ao Senhor. Então nós temos fé que o Senhor vai abençoar cada um que está aqui nesse livro, os enfermos da Tua casa e aqueles também que ainda não são da Tua casa, mas que pedem a oração, que a gente ora. Nós paramos para buscar a face, para orar para um doente da nossa família, da família de um colega. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa, Deus, liberta, salva, cura, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Agora nós vamos dar a oportunidade para o grupo Adoradores por Excelência. Amém? Adoradores por Excelência, vocês estão com a oportunidade para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Amém.
Aleluia, Deus. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Gostaram aí, irmãos? Louvaram com o grupo Adoradores por Excelência? Foi uma bênção, né? Louvor maravilhoso. Amém? Agora vamos louvar com Grupo GY. Peço que a igreja continue orando por esse grupo, que a batalha não é fácil. Amém? GY, adore ao Senhor de todo o coração. Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em
Amém, igreja? Louvaram com GY. Nesse momento nós vamos agradecer a nossa oportunidade e eu passo a palavra para o presbítero Jefferson. Que Deus continue abençoando os pregadores da tua casa. Irmãos, não esqueçam de estar orando por eles, porque eles necessitam das nossas orações. Glórias te damos, Deus, porque o Senhor permite que eles possam falar da tua palavra. Amém? Assim agradecemos a nossa oportunidade. Presbítero Jefferson, está com a sua oportunidade, irmão. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos que esteve conosco acompanhando os louvores, as oportunidades, a oração. E agora chegou o momento da palavra. Nós vamos estar trazendo a palavra da parte do Senhor para o coração, para os corações dos irmãos, em nome de Jesus. Atos 17, capítulo 17. Eu vou estar lendo o versículo 23 de Atos 17 e depois eu vou estar lendo, depois eu vou estar decorrendo aqui a palavra até o versículo 34, onde eu vou estar pregando. Mas neste momento eu vou estar lendo só o versículo 23 de Atos 17, que nos diz assim: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Louvado seja Deus por esta palavra. Irmãos, hoje eu quero estar falando sobre Paulo em Atenas. Paulo pregando no berço da filosofia. E os irmãos vão entender a palavra a partir do momento que eu começar a ministrar essa palavra aos irmãos. E o título desta pregação: ao Deus desconhecido. Esse é o título dessa pregação: ao Deus desconhecido. Louvado seja Deus. E eu quero estar orando agora para que Deus venha nos abençoar nessa palavra, para que nós possamos neste momento estar passando aquilo que Deus colocou ao meu coração para com a igreja, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na tua presença, glorificando e exaltando o teu santo nome. Que neste momento o Senhor venha falar conosco através da palavra, através das escrituras. Que neste momento, Pai, em nome de Jesus, o Senhor venha tirar todo impedimento, Pai, todo pensamento ao contrário, tudo aquilo que não glorifica o Senhor, que venha cair por terra neste momento, para que todos aqueles, Pai, que estão agora atentos a essa palavra, possam ouvir e possam entender aquilo que o Senhor estará falando conosco através da tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amados irmãos, ao Deus desconhecido. Nós vamos falar quando Paulo, nas suas viagens missionárias, Paulo estava na Grécia, em Atenas, a capital da Grécia, e ali era o berço da filosofia. E Paulo vai parar ali em Atenas. Paulo está vindo de várias perseguições. Ele está em Bereia e lá ele está sendo perseguido pelos judeus, e ele vem, traz ele ali para Atenas, junto ali, e ele ali, ele precisava que ainda, para ele partir adiante na viagem missionária, ele precisava ainda esperar Silas e Timóteo. Então ele fica ali esperando Silas e Timóteo, e aí ele vai dar uma volta por Atenas. Ele vai dar uma volta pelaquela cidade, e ele vai ver coisas ali que vai entristecer o coração de Paulo. E aí eu entro aqui na mensagem aqui dessa noite. Como eu disse para os irmãos, eu vou estar lendo agora do 15 ao 34. Eu só li o 23, mas agora eu vou estar lendo para a gente entender essa palavra, esse texto. É um texto que precisa ser muito trabalhado e tem que ser com calma, em nome de Jesus, amém? E diz assim, o 15 de Atos 17: e os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e recebendo ordem para Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Repare que Paulo, ele está em Atenas agora, só que ele está ali esperando quem? Ele está esperando Timóteo
e Silas, para ele partir adiante a viagem missionária, porque ele está vindo de perseguição. Desde Filipos ele está vindo sendo perseguido, e em Bereia, a última cidade que ele estava, também ele foi perseguido, e ele veio parar aqui em Atenas. Só que ele não entendia, mas Deus tinha um propósito ali na vida de Paulo, ali em Atenas. E que propósito era esse? Era pregar sobre Jesus Cristo, era pregar a palavra. Louvado seja Deus. E diz assim: e quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Repara agora, Paulo esperando Silas e Timóteo, ele vai andar pela cidade. O coração dele entristece, por quê? Porque ele começa a ver Atenas, que estava ali, a cada lugar que tinha ali, tinha imagem, tinha escultura, a cidade estava vendida, vamos dizer assim, à idolatria. Então aquilo entristece o coração de Paulo. Só que Paulo, ele vai fazer algo muito interessante que nós vamos aprender na palavra. Agora eu quero falar do cenário que Paulo encontrou em Atenas. Qual que era o cenário que Paulo encontrou em Atenas? Como era o cenário quando ele encontrou? Olha, segundo Petrônio, um escritor romano que viveu entre 27 e 66 depois de Cristo em Atenas, era mais fácil encontrar um Deus do que um homem. Olha, era mais fácil encontrar uma entidade, um deus grego, do que um homem. Então tinha mais deuses naquela cidade do que habitante. Já cada portal ou pórtico tem um Deus protetor. Então você imagina agora o cenário que Paulo está andando em Atenas. Desta fala podemos definir Atenas como uma cidade onde os altares, sacrifícios e templos eram tão comuns quanto as placas de trânsito em uma grande cidade brasileira. Quando você passa em São Paulo, uma metrópole, você vê um monte de placa, não vê? É placa de trânsito aqui, placa para cá, placa para lá. E a mesma coisa acontecia em Atenas, só que não era a placa de trânsito, era em cada lugar que tinha um altar, tinha ali algo que eles adoravam. Então ali a cidade inteira era cheia de idólatras, e cheio de imagem, cheio de escultura, cheio de altares para Deus de tudo quanto é tipo, Deus do sol, Deus da lua, Deus do trovão, Deus da água. Então era repleto, irmãos, a idolatria tomava conta daquela cidade. Só que Paulo, ele vai evangelizar os poucos ali que estavam ali, que dão crédito pela palavra. Paulo não vai ficar preocupado em evangelizar a cidade toda, mas ele vai evangelizar, ele vai pregar a palavra. Com isto em mente, imagine um homem destemido e seguro, que era totalmente contrário à idolatria e seguia os preceitos de um Deus que os gregos até conheciam, mas não sabia quem ele era. E com esse cenário que Paulo passa por Atenas enquanto aguardava Timóteo e Silas. Então agora você aprendeu o cenário que Paulo estava. Um cenário de idolatria tomando conta de toda a cidade. Tinha mais deuses do que habitante naquela cidade, nessa época que Paulo vai em Atenas. E diz mais aqui, ó: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Paulo, ali tinha sinagoga também. Ele pregava na sinagoga de Atenas, só que ele ia também nas praças. As praças não é como as praças que nós temos aqui na nossa cidade, no nosso país, que tem o banco ali. Não é isso. A praça ali era o lugar onde ali os filósofos iam discutir as suas filosofias. Os políticos também falavam das suas políticas. Então ali era um lugar de conflito, um lugar onde eles queriam saber das novidades, do que estava acontecendo no mundo da filosofia. Então era desse jeito que eram as praças. E Paulo pregava na sinagoga, só que Paulo agora ele está se sentindo tão incomodado, porque na sinagoga tudo que ele pregava as pessoas concordavam. Então agora Paulo vai sair para essas praças onde a filosofia, os filósofos se encontravam para falar as suas filosofias, suas ideias, suas ideologias. E Paulo vai sair para esse lugar, porque Paulo ele não quer confrontar. A intenção de Paulo não é confrontar. A intenção de Paulo é o quê? É falar do Deus desconhecido. A intenção de Paulo era falar de Jesus. Não era a intenção de Paulo confrontar. O confronto não nos leva a nada. A gente tem que ter a inteligência de Paulo nessa palavra para a gente evangelizar.
Louvado seja Deus. Ainda que você vá a um lugar onde a idolatria tomou conta, você tem que ter cautela, tem que ter calma, tem que ter sabedoria para evangelizar um lugar onde é tomado pela idolatria. Nós vamos aprender aqui com Paulo. E ali, irmãos, existiam alguns filósofos epicureus e estoicos, contendiam com ele. Uns diziam, o que quer dizer esse paroleiro? E outros, parece que é um pregador de deuses estranho, porque ele anuncia Jesus e a ressurreição. Para eles, o que Paulo estava falando era algo muito estranho. E realmente era estranho, porque os epicureus e os estoicos, eles só falavam daquilo que eles criam. E eu vou falar aqui para os irmãos qual era a crença dos epicureus e estoicos. Epicureus, a filosofia dos epicureus foi criada por Epícoro de Samos, 341 anos antes de Cristo a 270 anos antes de Cristo. Esta filosofia consistia no prazer. Para eles, o maior bem a ser alcançado é o prazer moderado, pois o prazer exagerado pode ser fonte de perturbações, e a limitação do desejo gera um sofrimento corporal. Para os epicureus não havia ressurreição. Veremos sobre isso mais à frente, já que a morte é o nada, pois a morte causaria o extermínio das sensações. Repare aí, os epicureus são aquelas versões que falam assim: o negócio é o seguinte, é a gente comer, beber, se divertir, porque não tem outra vida além dessa. Então nós temos que se divertir, a única vida que nós temos é essa. Então nós temos que se doar ao prazer, às emoções, às sensações, experimentar de tudo. Essa era a mentalidade dos epicureus. Então olha com quem Paulo estava falando. E existia também outro grupo que se encontrava ali, que eram os estoicos. Vamos ver o que os estoicos criam e acreditavam. Já os estoicos foi criado por Zenão de Sítio, um filósofo nascido em Chipre, que lecionou em Atenas. Os estoicos ensinavam que o homem deve ser indiferente a tudo e o que ocorre à sua volta, mantendo serenidade, seja perante as tragédias ou perante as boas emoções. Portanto, neste caso, a ressurreição também é algo inimaginável, pois até a morte seria uma projeção. Repare que agora Paulo vai começar a falar de algo que eles são a oposição completa ali, está diante de Paulo. E Paulo vai começar a falar do quê? De um Deus que ressuscitou. Paulo vai falar de um Deus, de Jesus. Vai falar que algo é estranho para eles. Só que os filósofos, eles queriam novidade. A filosofia, ela procura novidade. E agora Paulo vai falar de uma novidade que para eles era estranho. Que novidade é essa? A novidade era Jesus Cristo. Paulo agora vai começar a falar de Jesus Cristo. Só que eles estavam questionando Paulo, já chamando Paulo daquele falador. Falavam assim, esse daí fala muito, está falando muitas coisas aqui, ele é um paroleiro falando de Paulo. Eles não queriam ouvir Paulo. Ele estava curioso para ver ali o que Paulo ia falar, mas na verdade iam ali depois causar até perseguição para Paulo, porque em todos os lugares que Paulo passava para falar do amor de Cristo, ele era perseguido. E agora, e outros parece que é um pregador de Deus estranho. Agora eles falam assim, parece que é um pregador de Deus estranho, porque ele falava de Jesus. E quando fala de Jesus para a filosofia, parece ser estranho. E Paulo realmente estava falando algo estranho para os filósofos, porque eles se juntavam naquela praça para falar da filosofia, que nós temos que entregar a vida mesmo, nós só temos essa vida. Os outros acreditavam que tudo era Deus. O outro grupo que estava aqui acredita tudo é Deus para eles. Só que quando chega a verdade para confrontar, daí eles começam a entender que existe uma verdade, que existe um Deus real, que existe um Deus verdadeiro, que não é aquilo que eles estão ali compartilhando com as pessoas. E diz assim: e outros parece que é pregador de Deus estranho, porque ele anunciava a Jesus a ressurreição, e tomando-o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que nos fala? Agora eles estão dizendo assim para Paulo: que doutrina é essa que você fala? Que coisa é essa que você fala? Só que Paulo não estava interessado em confronto.
Paulo não estava interessado em discutir filosofia e nem religião. Paulo estava preocupado em ganhar vidas e salvar vidas no berço da idolatria e no berço da filosofia. Paulo queria falar algo muito maior. O que Paulo queria falar? Paulo queria falar de Cristo. Paulo queria falar de um Deus vivo, de um Deus que ressuscitou. E para eles pareciam loucura, porque eles somente criam que na sua filosofia, na sua ideologia. Pois coisas estranhas nos traz ao ouvido, queremos pois saber o que vem a ser isso. Ah lá, para eles eram coisas estranhas, só que agora eles têm aquela falsa ilusão de que queriam receber a palavra de Paulo, mas na verdade esses filósofos não queriam ouvir aquela palavra, eles não queriam ouvir de Jesus, mas existia pessoas que quando Paulo recitava de Jesus, porque Paulo começou a pregar, Paulo começou a falar de Cristo ressurreto, e muitas pessoas ali começou a prestar atenção na pregação de Paulo, e essa era o desejo de Paulo. O desejo de Paulo era alcançar vidas, só que ele estava no berço da idolatria. Então no berço da idolatria nós temos que saber como chegar, saber como agir, ter sabedoria para agir, irmão. Você não pode chegar num lugar onde só tem idólatra e já começar a ofender, já começar a falar assim, olha, você não pode isso, porque isso aí é pecado, porque isso não é de Deus. Não, Paulo em nenhum momento Paulo recitou assim. Paulo foi falando de Cristo, Paulo foi falando do amor de Deus, Paulo foi falando do Deus desconhecido para eles, ao Deus desconhecido. Paulo começou a falar desse Deus, que era desconhecido para eles, só que Paulo foi na sabedoria, na inteligência. Ele não foi lá dando voadora, não, isso aqui está errado. Não é assim que funciona o evangelismo. Você tem que entender o lugar que você vai, a região que você vai, quem que você vai encontrar ali, qual religião que predomina ali. Tudo isso você tem que estudar antes de chegar num lugar onde você queira evangelizar, seja num lar, seja numa casa. Você já tem que saber o ambiente que você vai encontrar. Para quê? Para que você não venha dar uma bola fora, já chegar e já querer agredir com palavras, isso aqui está errado. Não é dessa forma. O que vai penetrar o coração da pessoa é a palavra de Deus. O que vai fazer a pessoa sair ali daquela idolatria é a palavra de Deus, não a minha atitude, não eu chegar agressivo àquela região ou àquele lugar que eu queira ir a evangelizar. Diz assim, e tomando, levaram ao Areópago, dizendo, podemos nós saber que nova doutrina é essa? Agora eles querem que Paulo vá ao Areópago, é um nome até difícil de falar. Nesse lugar, onde realmente mesmo ali só ficavam os filósofos conhecidos, os políticos bem conhecidos, já não era mais a praça, era um lugar exclusivo, e eles queriam levar Paulo ali para quê? Para zombar de Paulo. Na verdade eles não queriam saber de Jesus, mas tinha pessoas que estavam nesse lugar, que realmente iam dar crédito ao que Paulo ia recitar e ia pregar. E diz assim, e pois essas coisas estranhas nos trazes ao ouvidos, queremos pois saber do que vem a ser a isso, pois todos os atenienses estrangeiros residentes nenhuma coisa se ocupavam senão a dizer ouvir alguma novidade. Eles queriam novidade. Os filósofos aqui de Atenas, eles queriam saber as novidades do mundo, o que estava acontecendo no mundo. Eles se interessavam por isso. Agora Paulo começa a falar de um Deus estranho para eles. Paulo começa a falar de Jesus, um Deus estranho para os atenienses. Então Paulo agora, para eles, Paulo estava falando uma filosofia que eles nunca ouviram, uma filosofia estranha para eles. Só que eles não queriam dar crédito naquela filosofia de Paulo. Na verdade eles estavam doidos para mandar Paulo embora ali de Atenas. Glória ao Senhor. E diz assim no 22 que é algo interessante. Por isso que eu falo para vocês que quando nós vamos evangelizar algum lugar, o que nós temos que saber? Temos que saber o que predomina naquele lugar. Temos que saber quais são ali a idolatria daquele povo. Temos que saber, temos que ter cautela, irmãos, temos que ter cautela ao evangelizar alguns lugares. E Paulo realmente aqui em Atenas, ele teve muita cautela, porque olha que diz aqui o 22, estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Em outras versões diz assim, num tanto te vejo religiosos. Paulo, aqui no versículo 22 de Atos 17, Paulo não chegou e disse assim, eu vejo que vocês são idólatras demais, em todo lugar vocês têm escultura, vocês têm imagem, isso está errado. Paulo não falou isso.
Paulo falou assim: eu tenho visto vocês são religiosos. Paulo foi calmo, Paulo teve estratégia para falar ali com os filósofos, para falar com aquele povo. Ele não foi em nenhum momento agredindo, ele foi com sabedoria. Eu vejo que vocês são religiosos, por quê? Paulo andou pela cidade de Atenas e ele viu em Atenas, a cada lugar que ele passava, ele via uma escultura, ele via um templo. Cada templo ali tinha uma imagem, tinha um Deus, né, simbolicamente, um Deus com letra minúscula, tinha um Deus ali que representava alguma coisa. E o que mexeu com Paulo, o que foi que mexeu com Paulo? Foi que ele passando pela cidade, ele vai ver um lugar onde tinha um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Isso que mexeu com Paulo. Por que mexeu com Paulo? Que Deus desconhecido é esse? Entendeu? Então, o Deus desconhecido era realmente o Deus que Paulo pregava, era o Jesus Cristo, e eles não sabiam. Só que Paulo não queria combate, Paulo não queria debater, Paulo queria falar desse Deus desconhecido, porque no próprio altar estava escrito ao Deus desconhecido. Por quê? Eles faziam tantos rituais e eles tinham medo de esquecer de algum Deus, né? Então eles fizeram um altar escrevendo ao Deus desconhecido, porque eles tinham medo de sofrer retaliação. Eles achavam que todos os deuses que eles criam eram um Deus que trazia vingança. Então, para eles assim, se a gente esquecer de algum Deus, vamos colocar um nome aqui, ao Deus desconhecido. Mas esse Deus desconhecido era o Deus realmente daquele que Paulo chegou em Atenas e começou a pregar no berço da filosofia e no berço da idolatria, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 23, é esse que está escrito ali, eu passando pela cidade, ao Deus desconhecido. É esse Deus desconhecido que eu estou ministrando agora, que eu estou pregando aqui no Areópago. É esse Deus que eu estou falando. Louvado seja Deus. Até então era desconhecido, porque agora Paulo começa a falar de Jesus. Paulo começa a falar, porque Jesus é Deus, e ele começa a falar de Jesus a este povo. Louvado seja Deus. O Deus, agora ele começa a pregar. Olha que interessante, irmãos, ele começa a pregar de Jesus, ele começa a pregar, e agora aqueles homens vão começar a dar ouvido ali, no momento eles vão dar ouvido, porque Paulo vai pregar com autoridade. Agora Paulo vai começar a ministrar aqueles filósofos, aquelas pessoas idólatras. Ele vai começar a falar do Deus, mas ele fala de Deus sem questionar, ele fala de Deus sem criticar, ele fala de Deus sem apontar. Ele quer pregar a palavra, ele quer alcançar vida, ele quer falar de Cristo, ele quer falar aquelas pessoas do Deus desconhecido para eles. Louvado seja Deus. E diz assim, o Deus, agora ele começa a pregar. Olha que interessante, ele começa: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. Agora, olha a sabedoria dele. Ele não apontou ninguém. Olha, vocês têm aí, o que vocês têm aí, foi vocês que fizeram, foi homem que fez. Ele não podia falar assim, não. Ele foi ali na calma, ele foi na inteligência. O filósofo não é inteligente? O filósofo é inteligente, mas esse filósofo aqui, o Paulo, é o filósofo de Deus, com sabedoria do céu. Louvado seja Deus. Não é uma sabedoria terrena, humana, mas é uma sabedoria de Deus, sabedoria do céu. E ele tem ali a sabedoria para começar a falar de Deus. Por quê? O Senhor não queria repreender eles, o Senhor não queria destruir eles moralmente, nada disso. O Senhor queria resgatar vidas no berço da idolatria, no berço da filosofia. Então o Senhor, ele usa o Paulo ali, o Paulo com inteligência na palavra, com sabedoria, porque o Senhor queria resgatar. Quando o Senhor quer resgatar, ele não vai agressivo. Como é que você vai chegar agressivo se você está precisando resgatar? Como é que você vai chegar apontando se você está precisando resgatar aquela vida, aquela alma? Então Paulo estava interessado nas almas, Paulo estava interessado nas vidas. Louvado seja Deus. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nela há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. Ele está dizendo, olha, o Deus que eu estou pregando, ele não se limita a 4 paredes.
O Deus que eu estou pregando, ele não vive num lugar que é feito por mão de homem. Ele não fica preso num lugar onde ali vocês prendem ali. Ele podia falar, mas ele não falou. Onde vocês prendem as suas esculturas e deixa ela ali. Não, ele não falou nada disso. Ele só falou que o nosso Deus, ele não habita em templos feitos por mão de homem. E o nosso Deus estava realmente num lugar onde ele não estava, porque lá não tinha nada. Estava escrito assim, ó, o Deus desconhecido, porque o nosso Deus não habita em nada feito por mão de homem. Louvado seja Deus. E diz mais aqui, o Paulo começa a pregar, nem tampouco é servido por mãos de homens. Por quê? Ali, irmãos, o que faziam? Ali eles levavam comida para os deuses, levavam água, levavam oferendas, levavam tudo. Mas Paulo está dizendo que o Deus que ele prega é um Deus que não é servido por mãos de homem. Paulo ali falando, ó, o Deus que eu estou pregando é diferente dos seus. Ele não é servido por mão de homem, ele não habita em templos feitos por homem. Olha Paulo falando do Deus poderoso, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele começa a falar assim, esse Deus é que nos dá vida, esse Deus é que nos dá respiração, é esse Deus que nos faz amanhecer, é esse Deus que nos faz repousar, é desse Deus que eu estou pregando, é o Deus que nos dá todas as coisas, mas não é o homem que dá as coisas para ele. Até então, Paulo está pregando, Paulo está falando, por quê? Os deuses dele eram alimentados por eles, era manipulado por eles, mas esse Deus, porque o homem, irmãos, nós pregamos Cristo, nós falamos de Cristo, nós não falamos de religião, porque em toda a humanidade, o homem, quando a verdade o confronta, ele forma uma religião. O homem, quando a verdade, que é a palavra de Deus, ela vem e confronta ele forma uma ideologia, ele forma uma filosofia, porque é algo que ele quer se encaixar. É algo que ele fala assim, não, isso aqui serve para mim, essa filosofia serve para mim, porque a verdade, que é a palavra de Deus, ela nos confronta. Então o homem acha melhor formar uma religião de acordo com aquilo que ele vai encaixar, e pessoas, ele vai ali ajuntar adeptos e seguidores, aí vai, porque aquelas pessoas que têm a mesma mentalidade dele, porque já foi confrontado com a verdade, porque a palavra de Deus, ela é a verdade e ela nos confronta, mas ela não nos confronta para nos destruir, para nos matar, nada disso. A palavra de Deus nos confronta para nós sermos pessoas melhores, para nós melhorarmos a nossa vida, a nossa caminhada, e corrigir as nossas falhas e os nossos erros. Já que os filósofos não iam se agradar da palavra que é a verdade, já os epicureus também não iam se agradar, os estoicos também não iam se agradar, porque eles já tinham uma filosofia, uma cosmovisão de algo. Mas aqui Paulo ele fala do Deus ressurreto. Para eles é loucura, como é que pode alguém morrer e ressuscitar? Eles não criam na ressurreição, louvado seja Deus. E Paulo começa a falar, Paulo começa a pregar, e diz assim, e de um se fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação. Ele está falando assim, esse Deus que eu estou pregando, ele tem controle de tudo, ele tem controle do tempo, ele tem controle dos minutos, do segundo, de tudo. E aquilo ali parecia loucura, Paulo falando aquela novidade para eles, Paulo pregando o Deus estranho para eles. Era muito estranho eles escutarem Paulo falando, só que tinham pessoas que estavam ao redor, que não era filósofo e não era político, eram pessoas que estavam ali, e essas pessoas que estavam ali estavam ouvindo toda a pregação de Paulo. Então o objetivo de Paulo ali era alcançar vida, e o objetivo de Paulo estava sendo alcançado, ainda que Paulo não estava percebendo, mas estava sendo alcançado. A palavra ministrada estava sendo alcançando vidas que estavam ali, vendo os filósofos questionando, vendo os filósofos zombando até de Paulo, mas tinha pessoas
que estavam se interessando na ministração de Paulo, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando e pudesse achar ainda, não está longe de cada um de nós. Paulo agora ele fala aos atenienses, aos filósofos, aos políticos ali daquele lugar, dizendo assim: olha, ele não está longe de nós, esse Deus está perto, esse Deus que eu estou pregando, esse Deus que eu estou ministrando, ele está perto, ele vive. É isso que Paulo não estava questionando assim, ó, o Deus de você tem olho, mas não vê. O Deus de você tem boca, mas não fala. O Deus de você tem ouvido, mas não fala. Não, Paulo não estava falando nada disso. Paulo estava pregando, Paulo estava falando de Cristo. Você não precisa apontar, você não precisa acusar, nada disso. Pregue de Cristo, fale de Cristo, fale do amor de Cristo. Louvado seja Deus. Faça como Paulo, que no berço da idolatria, da filosofia, ele tem a sabedoria de falar do amor de Cristo, de falar de Cristo. Ele não estava se importando de mostrar algo para os filósofos, para os políticos, não. Ele estava se importando em falar de Cristo e alcançar vidas. Este era o objetivo de Paulo, enviado por Deus naquele lugar, para falar do amor de Cristo, para resgatar vidas naquele lugar. Louvado seja Deus. E diz assim: e sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou prata, ou a pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Olha aqui, Paulo falando, o Deus que eu estou ministrando não é um Deus esculpido por homem, não é um Deus de prata, não é um Deus de ouro. Paulo falando, só que Paulo... Irmão, vocês estão entendendo a mensagem dessa palavra? Que você não tem que apontar, você não tem que ir ali na garganta da pessoa, porque ela não conhece Jesus, ela precisa conhecer. Quem sabe para ela é o Deus desconhecido, quem sabe para ela o Jesus é desconhecido. Então você precisa ter calma, você precisa ter inteligência, sabedoria para falar de Cristo para aquelas pessoas que estão envolvidas com idolatria ou não conhecem verdadeiramente o Cristo. Já ouviram, mas não ouviram assim você falar em detalhes de Cristo, porque Paulo agora, ele está falando, no pouco que ele está falando em detalhe, e aquilo está entrando no coração de pessoas. Louvado seja Deus. Quando você tem calma, paciência em falar de Cristo, aquilo vai penetrar em algum coração que vai estar ouvindo, vai penetrar, irmãos, mas você precisa ter calma, falar de Cristo detalhado, ter paciência. O trabalho de evangelização tem que ser paciente. Você não pode, porque você foi um dia, 2 dias e você não obteve o resultado. Você tem que ter paciência, insistir, porque são pessoas que têm uma mentalidade fechada, são pessoas que estão presas à tradição, às vezes a tradição de famílias. Então nós precisamos ali insistir, ter calma, falar do Cristo, falar do amor de Cristo. Não adianta você apontar o pecado da pessoa. Você está em pecado, você está isso. Irmão, isso aí não adianta, porque você está indo ali para resgatar aquela pessoa, para trazer aquela família que seja para Jesus. Depois Deus trata com ela, mas se você já chegar apontando, está em pecado, isso aqui é pecado, sai mais, essa escultura é pecado, aí a pessoa vai pegar raiva, vai pegar birra de você. Então você tem que ter o quê? A sabedoria de Paulo, que Paulo começou a pregar, irmãos, ele começou a pregar, não foi perante qualquer um, não, foi dos filósofos, da filosofia grega, a filosofia grega que comandava o mundo naquela época, a inteligência grega comandava o mundo naquela época. Só que agora ele está falando de Jesus, ele está falando de Jesus que para eles pareciam loucuras, mas tinha pessoas que estavam crendo naquela loucura que Paulo estava falando. Louvado seja Deus. E diz assim, Paulo continua a pregar e diz assim: mas Deus não tem em conta os tempos da ignorância. Ele está dizendo aqui, o que vocês fazem e o que vocês fizeram, Deus, ele não tem em conta, porque isso é o tempo da sua ignorância. Irmãos, você está aprendendo aqui uma palavra de evangelismo? Deus ele é paciente. Deus não está falando assim, vocês são idólatras, vocês creem em imagem, nada disso. Deus está falando assim, eu sei que vocês têm o tempo da ignorância, mas eu não levo em parte isso. Olha o que Deus está ensinando para nós. Irmão, a pessoa que está dada à idolatria, a pessoa que está dada a essas filosofias, essas pessoas, elas estão no tempo da ignorância. Nós temos
que ter calma com ela, até que a palavra de Deus venha penetrar no coração, para que ela venha sair desse tempo da ignorância, que o próprio Deus diz: anuncie agora a todos os homens em todo lugar, e se arrependam. Está falando assim, aqui eu estou anunciando aqui esse Deus, mas é para ter arrependimento. Aí Paulo queria que o povo se arrependesse. Quando você vai evangelizar, levar uma palavra, aquela pessoa vai se arrepender ao final. Pelo menos uma ou duas ali vai se arrepender. Ela vai se arrepender dos seus maus caminhos, de tudo aquilo que ela fazia, que ela começa a entender que aquilo é errado, que aquilo não é o certo, não é o correto. Como que a pessoa vai saber que aquilo é certo ou é correto? É através da palavra, é através da sua paciência de estar evangelizando aquele lugar, aquela região, aquela cidade ou aquela casa. Ao final de tudo, a palavra que você está ministrando vai gerar naquela pessoa que está ouvindo de todo o coração o arrependimento, e ela vai se entregar ao Deus desconhecido, que você agora está deixando conhecido aquela pessoa, aquela família, aquela cidade. Agora o Paulo, ele está deixando o Deus desconhecido conhecido naquele lugar. Para algumas pessoas vão querer ainda conhecer ainda mais ao Deus desconhecido. Outros não vão abrir o coração de forma alguma. Isso é normal num trabalho evangelístico. Alguns vão dar crédito no que você está falando, alguns vão dar crédito nas escrituras, mas outros vão entrar por aqui e sair pelo outro lado. Louvado seja Deus. Mas alguns vão penetrar o coração. Vai ser aquela terra fértil que você está falando da palavra, onde você vai lançar aquela semente e a semente vai germinar. Existe essa terra fértil. Louvado seja Deus. Porque aqui, Paulo, ele falando aqui, tinha pessoas que estavam recebendo aquela pregação, tinha pessoas que estavam escutando aquilo ali de Paulo e estavam entendendo a ministração e a pregação de Paulo, e aquilo, ainda que estaria entrando em confronto com a pessoa que estava ouvindo, mas aquilo estava fazendo um bem para a pessoa. Então não se desespere quando você estiver evangelizando e a pessoa falar para você de um tom elevado, porque ela está se sentindo confrontada. Mas é bom que ela sinta confrontada, porque na hora que ela estiver no íntimo dela, aquilo que confrontou ela é exatamente aquilo que ela vai começar a pensar: é exatamente isso que eu estou fazendo, não está errado, isso que eu estou fazendo não agrada a Deus. E ela começa ali, a palavra por si própria começa a falar com a pessoa. Você foi ali, você lançou a semente, e a palavra começa a germinar naquela pessoa que abriu o coração, que abriu a terra para aquela semente germinar. Então você só solta a palavra, aí Deus vai trabalhar, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar naquela vida. E Paulo continua aqui a falar. Paulo diz assim, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Olha aqui, o Paulo falando de quem? De Jesus. Paulo estava falando do Filho de Deus, falando de Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Ele começa a pregar aos filósofos. Paulo ele não recua, né, irmãos? Ele não recua, ele não sai daquele ambiente, ele continua falando de Cristo. Olha que ele estava ali só esperando Silas e Timóteo, e ele começou, porque o evangelista, aquele que pulsa no coração um desejo de evangelizar, ele não perde tempo. Na primeira brecha que ele tem, ele já começa a evangelizar, ele já começa o que? Eu cheguei num lugar e daqui a pouco me dão uma brecha. Aí o que eu quero ali? Eu quero ganhar vidas, eu quero ganhar alma. Se me dão uma brecha para mim falar do amor de Cristo, para mim falar da palavra, irmão, é isso que eu quero no ambiente. Por quê? Quem sabe ali eu estou indo naquele lugar e eu não fui para evangelizar. Só que o evangelista, a todo momento, ele vai para evangelizar, porque pulsa no coração dele, nas veias dele, o desejo de resgatar vida e de resgatar alma. Isso é o que corria na veia de Paulo, o desejo do quê? De resgatar, de salvar, de ver pessoas se arrependendo e se entregando a Jesus Cristo, aquele que ele pregava. Louvado seja Deus. E diz assim: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam acerca disso: te ouviremos outra vez. Olha lá, alguns escarneciam, zombavam de Paulo. Nós vamos ouvir outra vez. Esses que falavam, nós vamos ouvir outra vez,
Esses daqui é o que não deram crédito à palavra, não deram crédito à pregação de Paulo. Então você fala, outro dia a gente ouve, no trabalho evangelístico você vai ouvir muito disso. Outro dia você vem aqui, aí você pode orar. Outro dia você vem aqui e você pode falar do amor de Cristo. Mas na verdade, no outro dia, aquela pessoa, ela vai fazer de tudo para não estar naquele lugar que você vai. Ela vai fugir, ela vai sair pela janela, ela vai sair pelo telhado, ela vai fugir, porque ela não quer ouvir. Ela não tem interesse de se arrepender e não tem interesse. Então, irmão, você vai encontrar pessoas que têm interesse no arrependimento, no interesse numa nova vida, de nascer de novo, mas você também vai encontrar pessoas que não vão dar crédito, não vão dar ouvido. Louvado seja, você tem que entender isso. Nem todos vão aceitar aquela ministração, nem todos vão aceitar você abrindo a Bíblia e falando do amor de Deus, não vão. Louvado seja Deus. E diz assim: e saiu Paulo, e assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estavam Dionísio, Areopagita e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Olha lá, Paulo pregou. Aqueles que não queriam dar crédito no que Paulo estava falando, foram embora. Falou assim: amanhã você vem, você fala aí desse Deus estranho, nós vamos ouvir. Só que alguns chegaram, a Damaris e o Dionísio já chegaram, e outras pessoas, e esses daqui creram na pregação de Paulo e entregaram a sua vida para Jesus. O objetivo de Deus ali com Paulo em Atenas foi alcançado. E que objetivo era esse? Era falar do Deus desconhecido àquele povo, e que aquele povo não era todos que ia se render. Deus sabe disso, que não é todos que vão se render. Alguns vão negar até a morte, vão negar Jesus, mas a intenção do Senhor era falar de Cristo e que algumas vidas se entregassem. E ao final da pregação de Paulo, vidas se entregaram. Pessoas que achavam, conheciam ao Deus desconhecido porque andavam na cidade e viam o altar ao Deus desconhecido, agora eles entendem que aquele Deus era o Deus único e o Deus verdadeiro. Louvado seja Deus. E entregaram a sua vida na pregação de Paulo. Irmãos, se tem uma coisa que nos deixa alegre, a nós que pregamos a palavra, é quando há redimento de vida, quando há arrependimento, quando há pessoas que entregam a sua vida para Jesus. E neste momento aqui eu encerro esta palavra instrutiva. Hoje foi uma palavra de instrução para a nossa vida, para você que vai evangelizar, para você que vai pregar em algum lugar. Então foi uma palavra de aprendizado para nós. Não foi uma pregação do pentecostal, não foi uma pregação do fogo, não foi. Hoje não foi. Hoje foi uma pregação instrutiva para nós sermos instruídos através da palavra ao Deus desconhecido. Paulo falou do Deus desconhecido, e ao final algumas pessoas que abriram o coração conheceram o Deus verdadeiro através da pregação de Paulo. E você que ouviu essa palavra, e essa palavra penetrou o seu coração, até então esse Deus era desconhecido para você, e agora você ouvindo a palavra, você conheceu um pouco desse Deus, que é Jesus Cristo. E você quer entregar a sua vida para esse Jesus, que até então era desconhecido para você, mas agora já não é mais desconhecido. Esse é o momento de você entregar a sua vida e mudar a sua vida radicalmente, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender de todo o coração e dizer: Senhor, estou aqui, me arrependo do tempo da minha ignorância, Senhor, louvado seja Deus, mas a partir de agora eu quero esse Deus que o Paulo pregou em Atenas. Você quer esse Deus? Esse é o momento, é só você confessar com a sua boca: eu quero esse Deus, em nome de Jesus, e entregar a sua vida para o Senhor, amém? Louvado seja Deus. Você que acompanhou essa palavra, essa ministração, você que ainda não deu um joinha, não deu um like aí, dê um joinha para nos ajudar nessa obra missionária, a divulgar o canal da igreja, a divulgar este culto, para que outras pessoas sejam alcançadas. Dê um joinha, compartilhe com outra pessoa, vai avisando as pessoas: ó, tem culto aí, tem culto quinta-feira às 20 horas online, tem culto domingo às 18 horas online, vamos lá, irmãos, vamos compartilhar em nome de Jesus. Dê um joinha, ajude-nos nessa obra missionária, amém? Deus abençoe grandemente a cada um de vocês que estiveram
conosco. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Deus abençoe a cada um de vocês. A cada dia mais estamos crescendo para a honra e glória do Senhor Jesus. Pessoas estão sendo alcançadas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E você tem este papel, porque você está anunciando, você está compartilhando. Glória a Deus por isso. Continue nos ajudando. Amém? Deus abençoe. E neste momento eu quero encerrar com a bênção apostólica. Em nome de Jesus, abra suas mãos na sua casa, no seu lar, aonde você estiver, para receber a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem em cada um de vós para hoje e sempre, e todos bradamos dizendo na nossa voz: amém. Deus abençoe e até a próxima, se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Um forte abraço, irmãos.